Pai do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui de volta para concluirmos o nosso trimestre na lição das editoras CPAD na classe de juvenis. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13. Durante esse trimestre nós estudamos a temática Avivamento para a Juventude. E hoje a lição de número 13 é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse é o assunto da lição de número 13. E nós temos como versículo da lição o texto de Isaías, capítulo 60, e versículo 1, que diz: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse é o nosso versículo da lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Abacuque, ou livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, no capítulo 3, o versículo 1 e 2, e o versículo 16, 17, 18 e 19. Ou seja, capítulo 3, os dois primeiros versículos, e os versículos 16 a 19. São os últimos versículos do livro do profeta. A nossa lição, como de costume, ela está esboçada em 3 tópicos. O primeiro tópico é a oração do profeta Abacuque. O segundo tópico é tempo de clamar a Deus. E o terceiro tópico, precisamos de um avivamento. Então são esses os pontos que nós iremos estudar e nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse é o assunto da nossa lição de número 13, como já dito, dentro da temática do avivamento estudada durante o trimestre, e hoje nós estamos finalizando. E eu gostaria de que nós fizéssemos uma rápida recapitulação de tudo aquilo que nós estudamos durante esse trimestre, das lições e os assuntos de cada lição e os pontos que nós consideramos relevantes, que devem ser destacados. Nós estudamos, por exemplo, na lição de número 1, o que é avivamento. Esse foi o nosso ponto. Nós conceituamos o que é avivamento, falamos que avivamento não é produzido por ação humana. Avivamento é uma ação de Deus, só Deus pode trazer avivamento ao seu povo, contudo, o clamor, a petição parte do seu povo. Na lição de número 2, nós estudamos avivamento nas Escrituras Sagradas. Então, uma vez estudado sobre avivamento e o que é avivamento, nós passamos a estudar os avivamentos acontecidos ou registrados na Bíblia. Aí nós temos o avivamento de Esdras, temos o avivamento de Ezequias, de Josias e outros avivamentos, e o principal deles para nós que somos pentecostais e que é o nosso ponto de partida, o avivamento acontecido no dia de Pentecostes, que na verdade foi o derramamento do Espírito Santo. Na lição de número 3, nós estudamos as raízes dos avivamentos que aconteceram na história da igreja. E aí, nós estudamos 2 movimentos que serviram de raízes, que são o movimento puritano, que aconteceu dentro do anglicanismo, ou dentro da igreja anglicana, e o pietismo, que aconteceu dentro da igreja luterana. Na lição de número 4, nós estudamos os despertamentos espirituais na Inglaterra. Aí nós falamos do movimento metodista e do grande instrumento de Deus para aquele movimento, que foi John Wesley. E como alguns historiadores da igreja têm dito, o movimento metodista foi um movimento espiritual tamanho que, segundo eles, livrou a Inglaterra de um tipo de revolução francesa, ou seja, da influência da Revolução Francesa, que em muitos aspectos foi extremamente sanguinário. Depois, na lição de número 5, nós estudamos os despertamentos espirituais norte-americanos, que nós tivemos 2 grandes despertamentos. No primeiro, a figura de Jonathan Edwards foi o grande destaque. No segundo, nós já temos Charles Finney e o líder do metodismo, que é o Asbury, Francis Asbury. Depois nós estudamos na lição de número 6 a explosão do movimento pentecostal. Eu disse aos irmãos que o nosso comentarista ele foi traçando a história dos avivamentos, começando sobre o que é avivamento,
depois entrou no avivamento dentro das Escrituras, nos registrar, depois entrou na história dos avivamentos, porque ele queria chegar no movimento pentecostal. E aí nós temos aquele grande avivamento dirigido pelo Joseph Seymour, né? Ou Joseph William Seymour, como alguns preferem chamar, que é o nome dele todo, né? Que foi aquele negro que era caolho, né? Que havia um problema de visão em um dos seus olhos, mas foi o grande homem que Deus usou para dar início ao movimento da Rua Azusa, da onde saiu o movimento pentecostal moderno e da onde também saíram os missionários que vieram para trazer a mensagem pentecostal ao Brasil. O primeiro missionário pentecostal no Brasil foi o italiano Francescoli, que veio fundar a igreja Congregação Cristã do Brasil. Depois dele veio Daniel Belli e Gunnar Wingre, que eles não vieram necessariamente da Rua Azusa, mas de uma igreja impactada pelo movimento da Rua Azusa, e vieram ao Brasil fundar as Assembleias de Deus. Depois, na lição de número 7, nós temos os efeitos do avivamento espiritual, que é justamente a questão do apego à palavra, da vida de oração e da adoração, ou seja, da devoção sincera a Deus. Depois nós estudamos o derramamento do Espírito Santo na lição de número 8, que aí nós falamos de fato daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, mostrando que aquilo que aconteceu no Pentecostes tinha um caráter universal, ou seja, que aquele mover deveria se espalhar ao mundo enquanto o Evangelho era propagado. Na lição de número 9, nós estudamos o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. Nós falamos da necessidade de manter aquilo que nós recebemos e manter de pé a chama do avivamento em nossas vidas e no seio da igreja, sem a qual nós não temos como discernir ou entender aqui o propósito de Deus para a igreja, né? Falamos que esse avivamento ele molda o caráter e faz com que nós nos sintamos inconformados com aquilo que a gente vê no mundo. Na lição de número 10, nós estudamos sobre avivamento e a vida de santidade. Nós falamos que não pode haver avivamento se a santidade não for considerada. No caso, nós explicamos a diferença, em certo sentido, entre santidade e santificação. Nós falamos que santidade é um aspecto absoluto que só Deus tem, mas santificação é um processo pelo qual nós entramos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E são duas coisas que andam de mãos dadas. Não existe avivamento sem santificação, ou seja, são duas faces da mesma moeda. Depois nós estudamos na lição de número 11 avivamento e o despertamento para a obra missionária, e aí também é um outro assunto ou é um outro ponto que anda de mãos dadas com o avivamento. Em todo lugar onde houve um mover de Deus, um avivamento, a obra missionária foi a que mais recebeu benefício, porque no avivamento a única coisa que passa a importar é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que as pessoas sejam alcançadas. Por isso o movimento missionário ganha impulso quando há um avivamento espiritual. Na lição de número 12, a nossa penúltima lição, nós estudamos sobre as bênçãos do avivamento, e aí nós falamos dos frutos do Espírito, que é uma das bênçãos do avivamento, e falamos que os frutos do Espírito é que fazem com que nós estejamos conformados à imagem de Cristo, e o fruto do Espírito, em essência, é o amor. E Jesus disse que era pelo amor que nós seríamos conhecidos como seus discípulos. E agora, na lição de número 13, nós vamos falar da necessidade em que nós temos de um avivamento e de que nós estamos comprometidos nesse clamor a Deus pelo avivamento. E eu queria começar aqui na nossa introdução, a introdução que está aqui na nossa revista, que foi muito bem acertado pelo nosso comentarista. Ele diz assim: quanto mais intensa as trevas, maior necessidade de luz.
ele entrou muito bem fazendo um contraponto. Se as trevas são intensas, então a luz deve ser extremamente forte ou intensa. Em tempos como o nosso, ele diz, os avivamentos se tornam uma urgência. Então ele diz que quando nós olhamos para o nosso tempo, nós só podemos chegar a uma conclusão: nós temos urgência em um avivamento. E aí ele continua dizendo assim: apesar do crescimento vertiginoso da igreja evangélica brasileira, e isso as pesquisas, e o próprio IBGE tem constatado que houve sim um crescimento no número de evangélicos no Brasil. Mas ele diz assim: os escândalos, o nominalismo, irmão, é aquela ideia de que a pessoa diz que pertence a uma igreja, ela se identifica como evangélico, mas ela não se envolve, não se interessa, a vida dela não muda, ela tem simplesmente o nome de evangélico. Essa que é a ideia. E essa questão do nominalismo é muito sério, porque até então, nominalismo era uma questão do catolicismo, Havia o catolicismo, o católico nominal e o católico praticante. Quer dizer, no meio evangélico não tinha essa ideia de evangélico nominal e evangélico praticante, não. Mas hoje, nós vivemos essa cruel realidade. Então ele diz: escândalo, nominalismo, heterodoxia. O que é heterodoxia? É o contrário de ortodoxia. Enquanto ortodoxia é doutrina correta, doutrina de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, heterodoxia é doutrina em desacordo com a palavra de Deus. E ele diz flexibilização da palavra de Deus. Há pouco tempo, acredito que alguns irmãos ouviram aí uma polêmica no meio evangélico de um pastor que em uma de suas palestras, em um de seus vídeos, disse que a palavra de Deus precisa ser atualizada para se adequar ao nosso tempo. E aí deu uma polêmica tremenda por causa disso. Então, isto está dentro desse ponto de flexibilização da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que precisa ser atualizada, é nós, cristãos, que devemos nos adequar à palavra de Deus. Porque a nossa regra de fé e doutrina não é o que eu falo, mas o que a palavra de Deus expõe. Então ele diz, tudo isso revela uma necessidade de um avivamento espiritual. Aí diz assim, que a oração do profeta Abacuque cumpra-se em nós. Chegou o tempo de clamar a Deus e de reconhecer que precisamos de um verdadeiro avivamento. Então, entrando aqui basicamente no primeiro tópico, a oração do profeta Abacuque. Bom, primeira coisa que nós devemos entender que Abacuque é um dos livros dos profetas menores, um dos 12 livros dos profetas menores, ou seja, ele é o 8º livro. Abacuque, ele foi o profeta contemporâneo de Jeremias. Ele exerceu seu ministério mais ou menos na época do rei Jeoaquim, que era rei de Judá. Nessa época, o reino do norte, que se chamava Israel, já havia sido levado ao cativeiro pelos assírios, e só restava o reino do sul, ou o reino de Judá, que era governado naquela época pelo rei Jeoaquim, que era vassalo do Egito, ou seja, pagava tributos ao Egito. Nessa época, então, Jeremias estava atuando e Abacuque também desenvolve o seu ministério. Que situação era essa? Uma situação de uma situação extremamente de depravação espiritual, abandono da aliança, da lei de Deus, e por causa disso, obviamente, a crise bateu na porta. Crise espiritual, moral, crise econômica, política e social. Então, o caos estava instalado naquela época. Por causa disso, então, Deus revela a Abacuque o que ele vai fazer para mudar aquele estado. Na verdade, Deus revela a Abacuque que vai punir o seu povo. E Deus revela a Abacuque em resposta ao seu clamor. Que nós vamos perceber que desde o primeiro capítulo do livro de Abacuque, Abacuque está se queixando a Deus, porque ele está vendo o caos se intensificar
e ele ora a Deus e Deus não lhe responde, ou seja, Deus está em silêncio. Então, Abacuque continua a clamar a Deus e perguntar a Deus por que ele não responde, se ele está vendo que o caos espiritual está instalado, que a justiça é torcida, né? Que o ímpio se impõe sobre o justo, que a justiça favorece o ímpio e não necessariamente o justo, que Deus está vendo aquilo e não faz nada. Então o Senhor responde a Abacuque através de uma visão, dizendo a ele que trará um povo ímpio para punir o seu povo. Ou seja, Deus trará os babilônicos como vara de disciplina para o povo do Senhor, ou o povo de Judá. E é justamente isso. Aí, no capítulo 3, Abacuque vai fazer uma oração, porque ele vai entender duas coisas. Ele vai entender primeiro que Deus está determinado a disciplinar o seu povo, que Deus vai permitir que o seu povo seja levado ao cativeiro. Mas Abacuque vai clamar a Deus para que Deus não se esqueça da sua misericórdia e que lembre da aliança que tem com o seu povo e não permita que o seu povo seja aniquilado. Deus vai dizer a Abacuque que vai restaurar o seu povo, sim, mas que primeiro trará a disciplina. Então, Abacuque, entendendo isso, que a disciplina já estava determinada por Deus, é que ele vai fazer a oração do capítulo 3, que na verdade as suas petições estarão apenas no versículo 2, né? E aí Abacuque vai entrar nessa oração, porque Abacuque vai entender que se a restauração só vem depois da disciplina, então que venha logo a disciplina, e que mesmo que ela venha, mesmo que o tempo difícil venha, Abacuque vai continuar crendo em Deus. A sua confiança não vai ser abalada pelo tempo de crise, pelo tempo de disciplina que virá sobre o seu povo, mas que ele confia no Senhor, que Deus vai sustentar o justo em meio a essa disciplina, em meio a essa crise. E aí Abacuque começa a clamar a Deus para que venha logo o tempo da restauração, já que a disciplina já estava determinada. E isso fala muito a nós. Então é nesse sentido que Abacuque vai clamar a Deus, né? E isso é importante, queridos, porque nós vamos aqui perceber uma coisa na oração de Abacuque, né? A oração de Abacuque, que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe, que está no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temi por quê? Porque o que é que vai acontecer? Quando Abacuque vai se queixar a Deus, que Deus está vendo tudo aquilo e não faz nada, então Deus revela a Abacuque e diz a Abacuque, veja o que é que eu vou fazer. Quando Deus revela que vai punir o povo de Israel, usando a Babilônia, ou os babilônicos, que era um povo extremamente cruel. Quando Abacuque entendeu o que Deus iria fazer, já que Abacuque estava se queixando que Deus não fazia nada, ele temeu, porque ele sabia da crueldade dos caldeus ou dos babilônicos, e ele sabia que o seu povo sofreria muito se os babilônicos invadissem Jerusalém, se os babilônicos levassem o povo cativo. Ele sabia de tudo isso. Então, quando ele entendeu a resposta de Deus, ou a ação de Deus, né, porque ele havia cobrado uma atitude de Deus, quando ele entendeu isso, ele temeu, e aí ele começou a clamar a Deus, dizendo, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Veja, esse texto de Abacuque, essa petição de Abacuque, ela não é necessariamente, a interpretação do texto não é necessariamente uma palavra suplicando um avivamento, não é necessariamente isso. A interpretação, a exegese do texto não permite isso. O que Abacuque está trazendo à tona, quando a gente lê o livro todo de Abacuque, a gente vai perceber que o que Abacuque está clamando é que Deus faça novamente, ou realize novamente, os seus atos salvadores que ele havia feito no passado, porque ele entendeu o que ia acontecer com o povo se os caldeus invadissem a cidade,
Então ele clama a Deus, fazendo uma referência à salvação ou à libertação do povo no Egito. Porque quando Deus livrou o povo do Egito, o nome do Senhor se espalhou pelos povos vizinhos. E todas as obras do Senhor no deserto foram conhecidas dos povos vizinhos. Então, Abacuque está clamando a Deus, dizendo: Senhor, faz de novo, ou age de novo, de maneira salvadora, como tu agiste no passado. Né? Então, esse avivar aqui, não é necessariamente avivar a vida de cada um, mas é trazer de novo, ou seja, reavivar de novo os atos salvadores de Deus. Por isso que a expressão aviva a tua obra. Essa obra não era a vida de cada um, mas esses atos poderosos de Deus, ou atos redentores ou salvadores de Deus, que haviam sido operados no passado. Então era isso que Abacuque estava clamando a Deus, e não necessariamente um avivamento para o povo. Entretanto, e aí fica a pergunta, né? Por que então que esse texto está aqui para falar de avivamento, ou urgência de avivamento? É porque eu posso pegar esse texto e fazer uma aplicação para o avivamento. Assim como Abacuque estava pedindo que Deus trouxesse de novo os seus atos salvadores do passado, assim nós podemos aplicar para a nossa realidade, pedindo a Deus que Ele traga a nós um avivamento urgente e necessário para a nossa época e para a igreja brasileira. Então, eu preciso ser honesto com o texto, eu preciso dizer o que o texto de fato é, o que o texto de fato diz, né? E aí sim eu posso falar àqueles que me ouvem que eu posso fazer uma aplicação para o texto, no caso aqui, no sentido do avivamento. E é isso que o nosso comentarista fez. Por isso que ele usou esse texto, ele fez uma aplicação, né, para o nosso contexto do avivamento e do assunto que nós estamos estudando. Mas a interpretação e a exegese do texto não são necessariamente voltados para o avivamento. Ou seja, Abacuque, quando escreveu, ele não estava pensando em avivamento, mas ele estava pensando nos atos salvadores de Deus registrados na história do seu povo. Ok? Continuando aqui, o nosso tópico 2, que diz: é tempo de clamar a Deus, oração e avivamento. E aqui, o nosso comentarista, ele diz assim: o testemunho das Escrituras e da história da igreja mostra que a oração está intimamente relacionada aos avivamentos. Como vimos na lição 7, a oração precede o avivamento, se intensifica durante o avivamento e permanece em muitos corações após o avivamento. Perfeito. Não tem como falar de avivamento sem oração. Esquece. Esquece. Para falar de avivamento, pressupõe oração. Todo avivamento, ele é uma resposta a um clamor anterior. Veja que os discípulos, mediante a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém orando durante 10 dias, até que veio o derramar do Espírito no dia de Pentecostes. Então perceba que a oração precede, ela permanece durante o avivamento, porque a oração também é um dos efeitos do avivamento, né? Ela se intensifica no avivamento e perdura ou persevera após o período de avivamento. Então isso é verdade. Por isso nós, como a gente traz aqui, é tempo de clamar a Deus. Isso nenhum de nós pode negar. Nós vivemos um tempo que é necessário nós clamarmos a Deus para que Deus traga esse mover para a sua igreja. E depois nós temos aqui o subtópico 3, que vem falando assim: oração para evangelização. Nós já falamos na lição que tratou de avivamento e obra missionária, né, que a obra missionária não é feita, a evangelização do mundo não é feita pela força do braço, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. É nesse poder ou nessa força que a igreja cumpre a sua missão de evangelizar o mundo. Por isso que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus estava dizendo: não saio para evangelizar
sem o poder do alto, porque sozinho vocês não conseguirão. E isso fica claro quando a gente lê Atos dos Apóstolos e o que aconteceu com os apóstolos, né? Somente com a força do Espírito foi que eles conseguiram levar à frente a obra da evangelização e da propagação do Evangelho e do nome de Jesus. Tópico 3 da lição: precisamos de um avivamento. Isso é algo que nós não temos dúvida. Se nós olharmos para a nossa realidade, ela deixa claramente entendido a necessidade de um avivamento. Nós vivemos uma realidade extremamente triste, que foi a realidade já colocada pelo comentarista na introdução da lição. Escândalos no meio evangélico, nominalismo, letargia espiritual, comodismo, tudo isso nós temos visto, e a igreja não conseguirá avançar, não conseguirá cumprir o seu papel na terra, não conseguirá manter a sua marcha, se um avivamento não vier sobre nós. Como nós temos visto durante o trimestre, que de tempo em tempo a igreja entrou em períodos de mornidão espiritual. E parece que nós vivemos esse tempo agora. E esses períodos, eles foram sucedidos por períodos de avivamento. Mas, obviamente, não sem o clamor da igreja. Então, penso que nós estamos aí numa época que nós não podemos deixar de clamar, numa época em que nós precisamos de um avivamento. E se clamarmos a Deus, como na história da igreja nós observamos, certamente Deus mandará um mover para a sua igreja. Esse período é muito claro que nós necessitamos de um avivamento. Há uma urgência, há uma necessidade minha, sua, da igreja, de um avivamento. O nosso comentarista aqui, ele trata aqui de uma triste realidade, falando da degradação moral, social, que a gente vê que quando o avivamento vem, ele não impacta só a igreja, só os crentes, mas ele impacta a sociedade, a comunidade, né? Ou seja, o meio no qual aquela igreja está inserida. E depois ele vem aqui finalizando o subtópico 3, dizendo: aviva, Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. E aí ele cita aqui como exemplo o primeiro despertamento em 1735, lá em North Hamilton, né, no que era que tem como grande proponente ou grande instrumento de Deus do primeiro grande despertamento norte-americano o pastor Jonathan Edwards, né? E da mesma forma que Deus agiu ali, Deus pode agir em nosso tempo, né? Nós estudamos a história do avivamento. O propósito é que nós possamos olhar para os atos potentosos de Deus na história da igreja, exatamente como Abacuque fez, e assim possamos clamar para que Deus faça isso novamente. E Deus é gracioso, Deus é o maior interessado no avivamento, Deus é o maior interessado em que a igreja seja revestida de poder, Deus é o maior interessado em que a igreja cumpra a sua missão na terra, que Ele não deixará de fazer se houver um clamor intenso, sincero, verdadeiro e perseverante. A nossa época exige de nós essa responsabilidade para com o avivamento. Por isso que nós estamos estudando esse tópico ou este assunto durante este trimestre, finalizando a nossa lição. Amém, queridos? Eu queria finalizar dizendo aos irmãos o que diz aqui a nossa conclusão. A nossa conclusão diz: neste trimestre, estudamos sobre os avivamentos numa perspectiva bíblica, porque nós estudamos o avivamento registrado nas Escrituras, e históricas, ou seja, nós estudamos um pouco da história dos avivamentos, né? Dentro de história da igreja, a história dos avivamentos, e nós estudamos a história dos avivamentos. E verificamos que os avivamentos não são frutos da ação humana. Perfeito. Veja, às vezes a gente percebe de algum pregador, às vezes na igreja, né, aquela ideia de que o barulho traz o poder. Na verdade é ao contrário, né?
poder que traz o barulho. Porque a gente acha que a gente pode produzir avivamento fazendo barulho. Na verdade, não. Nós nos quebrantamos diante de Deus e Deus traz o avivamento. E quando vem o avivamento, aí há barulho. Então ele diz que antes eles brotam, ou seja, os avivamentos brotam exclusivamente de uma ação divina, ou seja, exclusivamente de Deus. E aí, mais embaixo, ele diz assim: a grave crise em que estamos mergulhados perfeitamente, eu também vejo exatamente como vê o comentarista, nós estamos mergulhados numa crise, tanto ética, moral, de toda a ordem, revela que necessitamos com urgência de um despertamento espiritual, perfeitamente. Aí termina dizendo que haja quebrantamento em nós, somente mediante esse quebrantamento, oração, jejum, consagração, devoção a Deus sincera, é que Deus trará o avivamento ou o despertamento espiritual que tanto necessitamos. Amém? Eu queria aqui reforçar e fazer um comunicado que nós já fizemos na lição passada. Nós no próximo trimestre não estaremos fazendo o comentário da lição de juvenis, né? Nós já explicamos na lição passada, dei uma olhadinha lá, mas nós temos a intenção de que nós possamos voltar a comentar as lições de juvenis. Eu gostei muito até do assunto do próximo trimestre, que é sobre eclesiologia. Nós vamos estudar sobre a lição do juvenis vai se prender nos assuntos da igreja. Nós vamos estudar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. É um assunto muito bom, mas para nós ficará extremamente difícil fazer os comentários desse trimestre. Esperamos voltar o quanto em breve. Amém? Eu também queria dizer aos irmãos que nós fizemos um subsídio para esta lição de número 13, vai estar aqui embaixo no link, você pode clicar, baixar. E eu também coloquei uma palavra do pastor José Wellington, que na época era presidente da CGADB, da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. O assunto do avivamento foi estudado no ano de 2000 e ele deixou uma palavra lá, e eu achei extremamente pertinente para nós. Então está aqui também o link, vai ficar o link, você pode aí baixar, né, e ler a palavra do pastor. Eu achei extremamente útil para nós, adequado. Eu fiz algumas adaptações, porque lá ele falou para o início do trimestre e para nós cabe para o final do trimestre. Então eu fiz uma rápida adaptação, mas nada que comprometesse a palavra do pastor. E eu gostaria que você, se pudesse, desse uma olhada, lesse o texto, a palavra do pastor, muito boa, muito bem colocado, eu gostei muito, e também o nosso subsídio que vai ficar aqui no link embaixo. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que você possa finalizar esse trimestre fazendo um resumo com a sua turma, uma retrospectiva, e incentivando os seus alunos, que serão a próxima geração, né, a estarem atuando na igreja, que eles busquem esse avivamento tão necessário para a igreja de Cristo, para a obra do Senhor e para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.